Era uma família nova. De um lado, uma mãe com 3 filhos. De outro, um pai com 2 filhos. Tinha tudo para dar certo. Só que em apenas 6 meses de casamento, as rachaduras começaram a aparecer. Cê está estranha, com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos, estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais, criminais, algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso, assim, que eu não esperava por ele, super diferente do que eu costumo ver por aí, várias reviravoltas, e vocês vão me entender porque eu estou falando isso. Antes, vamos a um recadinho. Bom, hoje também é mais um dia de correria aqui na Delegacia Estranha, só que dessa vez a correria vai ser aqui dentro. Entrou uma nova estagiária, vocês vão ver se ela aparecer aqui daqui a pouco. Oi, dá licença, eu posso entrar? Ah, não falei? Pode entrar. Então, o Raul ligou e ele disse que ele vai chegar atrasado. Ah, tá bom, vai, me conta aí algo que eu não sei. Ah, sim, claro, vou sim contar algo que você não sabe. Detetives que existiram na vida real. Alan Pinkerton é conhecido como um dos primeiros detetives lá dos Estados Unidos. E ele, gente, foi tão importante que ele impediu o assassinato do presidente Abraham Lincoln. E junto com ele trabalhava uma mulher chamada Kate Warner. Ela que trabalhou disfarçada nesse caso, coletou várias informações e conseguiu também impedir a morte do presidente. Posto que você não sabia, né? Realmente são coisas aí que eu não sabia. Mas por que você falou isso? Porque assim, eles são tão especiais que eles são atemporais. Se eles vivessem na década de hoje, eles seriam tão úteis quanto na época que eles viveram. Ah, atemporais. Tá, já que a gente tá falando de pessoas atemporais, eu vou falar de roupas atemporais. Porque aí eu conheço e você também, né? Você também tá usando Insider. As peças da Insider são atemporais. Você pode usar em vários lugares, em várias ocasiões, e elas nunca saem de moda. Bom, essa daqui mesmo é uma cor que eu adoro, então eu sempre saio com ela por aí, é fácil me ver com essa roupa. E aí eu lavei bastante, né, gente? Vocês podem ver, ó, que ela não perdeu a cor. Ela continua com essa cor viva que eu amo. Então, além da qualidade e além de todos os benefícios como desamassar no corpo enquanto você está usando, sério, vale a pena, gente. É fundamental ter uma peça em qualquer guarda-roupa. E para aproveitar também, vamos aí de cupom, né? Você entrando no meu link, que eu vou deixar o link aqui da Insider, e colocando o cupom RORI12, você ganha 12% de desconto na peça que você escolher. A peça que eu estou usando é tamanho G, porém tem do P até o XGG e também várias opções de cores. Fica aí para o caso completo e a gente se vê num próximo capítulo da Delegacia Estranha. Peggy Jean Alexander Carr nasceu dia 29 de agosto de 1947. Essa nossa história se passa na Flórida, nos Estados Unidos, quando ela tinha 41 anos de idade. Ela casou-se uma vez e teve 3 filhos, de Helena, Allen e Duane. Só que o casamento não deu certo, eles se separaram e aparentemente foi um relacionamento curto, porque ela ficou responsável pela criação dos filhos. Então, em vários locais é dito que ela cuidava sozinha dos filhos. Inclusive, a própria filha dela disse que a mãe dela, além de ser mãe, era a melhor amiga dela. Durante o crescimento dela, ela não lembra de ter a presença do pai em nenhum momento de apoio, porém, em todos os momentos, a mãe dela estava lá. Então, quando Peggy conheceu um homem chamado Pai, na verdade, assim, Pai é o apelido, porque o nome dele é bem difícil de falar, eles começaram um relacionamento e eles se casaram. Para os filhos de Peggy estava tudo bem, a mãe estava feliz depois de muito tempo na vida. E aí eles foram morar em uma casa que era um local super legal, super rural, só tinha um vizinho próximo ali, uma casa de vizinhos próximos, onde eles moravam era conhecido como Laranjal, então imagina o cheiro de laranja que tinha, era bem gostoso mesmo, a casa era grande, também precisava ser porque aquela família era grande. Então, além de Peggy e Pai, moravam lá 2 filhos de Pai, Travis e Tammy. Também morava o filho Duane, a filha Cici e a neta dela. Cici tinha uma filhinha que também morava lá na casa. Então eram 7 pessoas. O outro filho de Peggy
Peg já tinha saído de casa, ele era da Marinha dos Estados Unidos. Era uma casa que as portas viviam abertas, principalmente as portas dos fundos. Aliás, né, eram adolescentes, eram 3 adolescentes. A filha de Peg, que tinha o apelido de Cici, trabalhava num restaurante com a mãe. Então a mãe era a garçonete lá, ela pegava vários turnos. E pai, o marido, trabalhava em uma mina. Só que aí o casamento não parecia mais tão legal. Pai ficava muito tempo ausente. Ele dizia que precisava trabalhar, precisava fazer hora extra. Então teve um dia que ela, com a filha, pegaram o carro e dirigiram até a mina. Lá no estacionamento da mina, era noite, só tinham 2 carros. Um carro era do pai e o outro carro era de uma ex-namorada dele. E quando Peg saiu para ver o que estava acontecendo, ela encontrou o marido dela junto com a ex-namorada dele. Ela voltou para casa, pegou os filhos dela e ficou um tempo em um hotel. Ela mandou uma carta para ele falando que amava muito ele, só que não dava para ficar naquela situação, ele tinha que decidir o que ia acontecer entre eles. Então, depois de um tempo, eles voltaram o relacionamento, Peg e os filhos voltaram para casa, a rotina deles continuou a mesma, e teve um fim de semana que já estava agendado que pai ia sair para caçar com os amigos. Era um fim de semana de caça. Então era 23 de outubro de 1988. Naquele dia, Peg foi trabalhar e quando ela voltou para casa, ela estava bem cansada. Ela estava mais cansada do que o habitual. Tanto que quando ela chegou em casa, ela reclamou pro filho dela. O Duane tinha 16 anos de idade. Ela falou, meus pés estão me matando. E ele até brincou, mãe, você reclama disso todo dia, né? Porque você trabalha em pé, então você fica com os pés cansados. Ela disse, não, dessa vez está bem pior. Então ela começou a sentir outros sintomas, como dor de cabeça, dor no corpo, vômitos. Ela estava muito, muito, muito fraca. Só que lembre que eu falei pra vocês que era o fim de semana de caça, né? Então quando os filhos dela falaram pro pai que ele tinha que levá-la até o hospital, ele disse que não, que aquilo era só um resfriado, que logo ia passar aquele mal-estar, e ele foi caçar. Só que os filhos vendo a mãe daquele jeito, não dava, né? Então o filho pegou a mãe nos braços, porque ela não conseguia nem levantar, colocou no carro da irmã e levaram até o hospital. Lá fizeram vários exames nela, nada foi detectado e como ela teve uma certa melhora, ela foi liberada para casa. Só que em casa tudo piorou. Então, quando realmente os sintomas estavam ficando pesados, mais uma vez falaram pro pai, olha, vamos levá-la até o hospital. E mais uma vez ele disse que não tinha necessidade. Ficou a cargo dos filhos, de novo, levá-la até o hospital. Dessa vez, ela nunca mais saiu. Ela tinha uma dor insuportável. Ela dizia que sentia como se o corpo estivesse queimando. Só que logo depois ela não conseguia mais falar. Ela só escrevia a dor que ela sentia. Os médicos pensaram que ela poderia ter sido envenenada. Só que todos os resultados deram negativos. Até que perceberam uma coisa, que o cabelo dela estava caindo em tufos. Tufos estavam caindo. Então ela levantava e ficava lá o cabelo no travesseiro. E aí um dos médicos parou e pensou, olha, pode ser envenenamento por tálio. E aí, dito e feito, quando foram fazer exames mais específicos, verificaram que sim, que ela tinha essa substância no corpo. Só que aí nesse meio tempo, o filho dela, que estava levando ela ao hospital, e também o filho do pai, o Travis, eles começaram a passar mal também, com sintomas parecidos com Peg. E aí, para surpresa, os garotos também estavam com tálio no organismo, eles também tinham sido envenenados. O filho de Peg dizia que a dor era insuportável, principalmente as dores nas extremidades, nos pés. Então ele falava que assim, imagina um monte de agulha e ao mesmo tempo você espetando o pé nessas agulhas. Era essa a sensação, era essa a dor. Então eles ficaram internados também. Por outro lado, Peg, ela entrou em coma e o cabelo dela caiu totalmente. E como ela não se alimentava já há algum tempo, só vomitando, ela perdeu muito peso. Era uma mulher com 45 quilos
careca, em coma. Os médicos faziam tudo o que podiam, porém eles sabiam que pela quantidade de talho que ela tinha no organismo, ia ser difícil ela sobreviver. Até hoje não é encontrado nenhum antídoto para essa substância. E aí, quem poderia ter feito isso com essa família? O primeiro suspeito, claro, foi pai. A polícia logo descobriu do caso extraconjugal dele, descobriu que coincidentemente ele foi viajar no mesmo fim de semana que Peggy começou a passar mal, e também 2 vezes ele negou a necessidade de levá-la até o hospital. Então, assim, eram coincidências demais, né? Então ele passou sim a ser um suspeito. Só que, por outro lado, exames foram feitos em todos os membros da família. Gente, e todos os membros da família constataram que tinham talho no organismo, com exceção da filha de pai, de uma garota chamada Tammy. Ou seja, pai também estava envenenado. Então, por isso a polícia descartou ele como suspeito. Por quê? O talho é uma substância que em pouca quantidade pode ocasionar a morte. Então, mesmo que ele tenha administrado de propósito uma pouca quantidade, para não desconfiarem dele, a quantidade ingerida, ele não poderia saber se ia ser fatal ou não para ele. Por que acreditam que Peggy estava pior? Porque ela ingeriu mais substâncias. Deu para perceber isso nos exames. Pesquisando sobre esse caso, eu descobri que Agatha Christie, a rainha do mistério, ela escreveu um livro onde as mortes aconteciam por talho. E aí, eu tenho esse livro aqui super legal, da Dark Side, que é o dicionário de Agatha Christie de venenos. O interessante é que todos os casos que ela usa venenos é listado aqui. E aí, claro que eu vim procurar sobre talho, e aqui nesse livro fala o livro que ela escreveu, que se chama O Cavalo Amarelo. Então, gente, lendo esse livro aqui, o dicionário da Agatha Christie, eu descobri várias coisas, que o talho é uma substância encontrada facilmente em rochas e solos, só que é uma substância que reage rapidamente. Então, por isso que ela não se torna tóxica no ambiente. Só que quando você coleta o talho e coloca no organismo de uma pessoa, aí é complicado, porque dentro do nosso organismo, ele é confundido com o potássio. Então, o corpo, ao invés de absorver o potássio, tira o potássio de lá e absorve o talho. E outra coisa também, ele poderia ser facilmente excretado pelo organismo, através de urina, de lágrimas, do suor. Só que por ele ser parecido com potássio dentro do corpo, ele é reabsorvido e fica no nosso organismo. Então, por isso que o caso de Peggy era grave. Mesmo fazendo diálise, os médicos não conseguiam tirar todo o veneno do corpo dela. O talho foi bastante usado como pesticida, e olha só que coisa, sem querer utilizaram talho em pessoas com tuberculose, lá em 1920, 1930. E aí perceberam que os cabelos dessas pessoas caíam. Naquela época, eles achavam que isso era algo positivo. Aí depois realmente viram que não era, então deixaram pra lá. Porém, o talho foi muito usado em uma doença chamada dermatofitose, que na verdade é uma infecção causada por fungos na pele. E para você tratar aquela região, você tinha que deixar aquela região sem pelo. Passaram então a dar para os pacientes talho para eles beberem, e aí o cabelo começou a cair. Só que, claro, eles não sabiam a dosagem correta, e alguns pacientes tinham alguns desconfortos, outros pacientes tinham desconfortos mais sérios. Aí eles perceberam que a melhor coisa então era fazer uma pasta com talho, e aí realmente passando aquela pasta no couro cabeludo, facilmente o cabelo caía. Por que isso? Ou se usava isso ou utilizava o raio-x. E aí o raio-x, naquela época, até achavam que era mais agressivo que o talho. Então disseram que facilmente você encontrava numa farmácia uma pomadinha para essa doença, e do lado você encontrava também o talho como uma substância, só que sendo usado como pesticida. O que era estranho, né? Porque ele matava os animais,
só que não matava os humanos, né? Lembrando que a diferença entre um medicamento e um veneno é só a dose. Lendo esse livro, também descobri que talho é uma substância sem cheiro, sem sabor. Só que tem um porém, ela não dissolve no líquido. Então, se você colocar talho em uma bebida, você encontraria lá embaixo, sedimentado, que a gente diz, você encontraria essa substância no fundo da garrafa. Em 1972, essa substância ela foi proibida nos Estados Unidos. Então é bem difícil conseguir ela. Por que isso, né? Porque como ela era facilmente comprada em farmácias, principalmente em forma de pomada, as pessoas estavam utilizando para tentar tirar a própria vida. Quando elas comiam aquela pasta, a pomada inteira, elas não conseguiam. Porém, se elas comessem mais do que uma pomada, aí sim iriam conseguir esse feito. No livro aqui da Agatha Christie foi dito a quantidade que uma pessoa precisa absorver para ela ir a óbito. Então, os investigadores eles estavam com medo que a família tenha sido envenenada por um pesticida utilizados ali nos laranjais ou até no reservatório de água, só que verificaram que não tinha essa substância lá. Então entraram na casa da família, pegaram para examinar várias e várias substâncias, até que descobriram que garrafas vazias de Coca-Cola continham talho, ou seja, a Coca-Cola foi envenenada. Microscopicamente conseguiram descobrir que as tampas das garrafas foram mexidas. Tinham alguns arranhões que não eram vistos a olho nu, então ficou claro que tiraram a tampa, colocaram talho lá, fecharam as tampas e levaram lá para a família. Inclusive, tinham outras garrafas ainda com Coca-Cola. Quando analisaram, sim, também tinham talho naquelas bebidas. Quem poderia ter feito isso com aquela família? Amigos e até um pastor amigo da família disse que semanas antes pai recebeu uma carta ameaçadora. Na verdade, ele recebeu um post-it que estava datilografado, era endereçado para pai, só que escreveram o nome dele errado. Ao invés de ser P-Y-E, era P-I-E. Parecia que era alguém então que não era íntimo dele, porque não sabia a forma correta de escrever o apelido dele. Essa carta que mandaram para ele dizia o seguinte: você tem que se mudar da Flórida em 2 semanas. Se você não sair, toda a sua família será morta. Isso não é uma brincadeira. Ele mostrou para o enteado dele, mostraram para o pastor e aí pararam para avaliar que realmente ninguém poderia ter feito aquilo, eles não eram inimigos de ninguém, então acharam realmente que era uma piada de mau gosto, deixaram pra lá. Então, conversando com os membros da família, eles falaram que sim, dias antes daquilo acometer Peg, eles fizeram um almoço onde todos os membros da família estavam lá. Eles comeram frango frito com Coca-Cola. Ninguém sabia quem levou aquela Coca-Cola. Poderia ter sido o Peg, poderia ter sido o pai, poderia ter sido a filha mais velha. Só que se era uma Coca-Cola que estava lá dentro da casa deles, alguém da família comprou e aí eles foram e consumiram. Por quê, gente? Pai tinha pouca quantidade no organismo, porque ele estava tomando um uísque e em algum determinado momento ele pegou a Coca-Cola para misturar no uísque. Por isso. E por que Tammy, a filha dele, era a única que não foi envenenada? Porque Tammy, ela não tomava Coca-Cola normal, ela só tomava Coca-Cola Diet. Então, a Coca-Cola Diet dela não foi batizada, só os outros frascos. Lembrem que eu falei para vocês que eles só tinham uma casa vizinha, quem morava lá era um casal, e o FBI disse que quem envenenou Peg e a família tinha que ser um homem na casa dos 30 anos de idade, muito, muito inteligente, alguém que conhecia de química, era alguém passivo, ou seja, em uma relação ele não seria a pessoa dominante, e era alguém que não gostava de briga, por isso que gostava mais de uma vingancinha escondida. Lembrem, era alguém muito, muito inteligente. E lembrem que eu falei para vocês que é uma substância que ela não é absorvida em líquido. Então, se você pegasse a garrafa de Coca-Cola, você veria aquela substância ali. Só que isso não aconteceu, porque a pessoa que fez isso, ela era especialista em química. Então ela fez alguma coisa, não só jogar o talho, ela fez algum procedimento antes
que o talho ficou imperceptível. Então, no documentário que eu assisti, o narrador deixava bem claro que não ia falar o que foi feito. Também em documentos de tribunal que eu vi e outros documentários sobre, ninguém citava. Por quê, né? Porque é coisa que a gente não precisa ensinar a fazer, pelo amor de Deus. Por isso também que eles procuravam alguém que era bem inteligente. Então, a polícia, os detetives foram conversar com o casal que morava ali na casa próxima. A única casa que tinha. Era uma mulher chamada Diana Carr. Apesar do mesmo sobrenome da família, elas não tinham parentesco nenhum. Ela era uma médica ortopedista super conceituada que fez mestrado em química. E a filha de Peggy disse que semanas antes daquele incidente, Diane e Peggy discutiram. Por quê? Era uma casa, gente, moravam só o casal lá, né? Só que nessa casa, com várias pessoas, com vários adolescentes, que gostavam de escutar música alta, que gostavam de gritar, de falar alto, de curtir, de sair dirigindo, enfim, era uma casa barulhenta. Diane chegou lá no quintal, foi reclamar com Peggy, aí elas começaram a discutir e tal, teve um momento que Peggy falou, a gente já encerrou esse papo. E aí Diane respondeu, não, a gente não encerrou, essa conversa não terminou por aqui. E aí ela foi embora. Então, será que foi Diane que fez alguma coisa? Só que aí, quando conversaram com ela, realmente ela falou, né, que houve essa discussão, só que é uma discussão normal de vizinhos. Não acharam nada estranho nela. Quando foram conversar com o marido dela, com George Tripel, ele estava bem nervoso, ele estava gaguejando, e ele começou a falar muito das brigas que tinham com os vizinhos. Falou demais. George, dependendo do local, dizia que ele era desempregado, ou dependendo do local, falava que ele escrevia para revistas de informática. Porém, ele era um químico autodidata. Ele era um homem muito inteligente. Inclusive, alguns anos atrás, tinha sido preso porque ele comandava um laboratório de metanfetamina. Isso foi em 1975. Ele foi preso. O detetive que o prendeu na época disse que ele era um dos homens mais inteligentes que ele conheceu. E para fazer metanfetamina, que é uma droga sintética, precisavam utilizar talho, ou seja, ele já teve contato com aquela substância. Bom, ele ficou preso um tempo, depois foi solto, e um amigo dele disse que eles costumavam pedir carona e George costumava fazer bolinhos com drogas e dar esses bolinhos para as pessoas que ofereciam carona para eles. Ou seja, as pessoas ficavam animadonas e nunca sabiam que tinham sido drogadas. Gente, essas drogas que eles colocavam nos bolinhos era tipo LSD, alucinógeno. Convenhamos que é um tipo bem estranho de fazer piada, né? George era tido como um cara extravagante, fácil de conversar. Ele era uma enciclopédia ambulante, super inteligente. Ele gostava de camisetas coloridas. Os adolescentes da casa vizinha achavam ele um tanto nerd, estranho, só que não imaginavam que ele poderia fazer algo maldoso. Não, isso nunca passou pela cabeça deles. Os amigos mais próximos de George falavam que ele era um homem super doce, generoso, educado, jamais faria mal a ninguém. E essa parte de homem educado também é algo que o perfilador do FBI disse sobre o criminoso, que ele teria essa característica. E aí, gente, existe um grupo de pessoas super inteligentes chamado Mensa. Só pode se juntar a esse grupo se você faz parte de 2% da população, que são pessoas com QI super alto, gênios. Pois é, George fazia parte da Mensa e a esposa dele também. Então eles costumavam se reunir só com pessoas super inteligentes para, enfim, conversar, fazerem jogos. Era um grupinho especial. Alguns amigos próximos falavam que George, ele era bem pacato, a esposa dele, Diane, era quem chamava a atenção, e aí pode ser que talvez George ficasse ressentido por isso. Então eles resolveram pegar uma detetive chamada Susan. Ela iria utilizar uma identidade falsa e falariam que ela fazia parte da Mensa também. Assim ela teria contato com George e com Diane. Nesse meio tempo, Peggy, que já estava 4 meses em coma, ela faleceu. Ela teve morte cerebral e os equipamentos dela foram desligados no dia 3 de março de 1989. O filho dela
e o filho de pai ficaram 10 meses internados, sentindo dores diariamente, até que conseguiram tirar toda a substância do talho do organismo e eles foram liberados e para casa. A recuperação deles foi bem complicada. Eles tiveram, por exemplo, que reaprender a andar e também a comer. Essa detetive chamada Susan, depois ela escreveu um livro, né, falando sobre esse caso, como ela atuou com uma outra identidade. Verificaram que o casal tinha colocado um anúncio no jornal. Eles fariam em um hotel um jogo onde teria assassinato de brincadeirinha e você tinha que adivinhar quem cometeu um crime. Tipo jogo detetive, só que com pessoas mesmo. Foi o momento que Susan apareceu. Os perfiladores do FBI disseram que ela tinha que pegar a simpatia do George, então por isso ela seria uma mulher submissa com um marido abusador e ela estava tentando se divorciar. Achavam que dessa forma George iria com a cara dela e realmente foi isso que aconteceu. Ela disse que os dois ficaram amigos e, gente, olha só, o convite para essa festa, né, no hotel, o panfleto desse convite tinham palavras bem parecidas com aquele bilhete que pai recebeu. Esse panfleto dizia que você tinha que ter cuidado com o que você fosse comer, porque algum vizinho poderia deixar algo estranho na porta da sua casa. E isso não é brincadeira. Nesse convite também falava, explicando a história, né, o enredo, que alguém tinha sido convidado a se mudar, a ir embora. Então era bem parecido com o que aconteceu com Peggy. Susan e George ficaram amigos. Amigos assim de sempre telefonarem um para o outro, falavam coisas cotidianas, falavam do gato que ele tinha, que ele gostava bastante. E aí, gente, meses depois que isso aconteceu, o casal resolveu se mudar para uma cidade a 64 quilômetros dali. Só que a casa deles, eles iriam alugar. E aí apareceu a oportunidade de Susan alugar aquela casa. Então Susan alugou, deu o cheque. A partir do momento que o cheque foi descontado, o George falou: olha, você pode se mudar para lá, e ela se mudou. Ou seja, nesse tempo ainda tinham móveis e coisas ali da família anterior. Como ele deu permissão para ela se mudar e fazer o que quisesse ali na casa, ela chamou os detetives, o FBI foi lá, examinou várias e várias coisas e descobriram na garagem uma garrafa com resquício de talho, o mesmo talho utilizado na morte de Peggy. Então já tinha aí um motivo para prenderem George. O juiz também liberou um mandado para que a casa que eles moravam atualmente também fosse verificada. Então, quando os detetives chegaram lá na casa, Diane atendeu a porta, falaram que queriam conversar com o marido dela. Ele estava utilizando o calção de banho, porque provavelmente ele estava na piscina, e falaram para ele: olha, a gente vai prender você. E ele não achou estranho, ele disse: ok, tudo bem, eu posso colocar roupas normais? E aí ele se trocou e foi preso. E aí, gente, quando foram olhar a casa atual deles, encontraram várias coisas. Por exemplo, ele tinha registros, ele tinha um caderno onde ele escrevia sobre vários venenos, como eles poderiam ser utilizados, os efeitos que causariam em uma pessoa. E ele tinha também várias páginas dedicadas ao talho. Então ele tinha muitas informações como o talho funcionava. Todos aqueles cadernos e artigos tinham as digitais dele. Porém, aquele frasco de garrafa encontrado na garagem da casa anterior não tinha digital nenhuma. Ele foi preso, ele foi acusado. George foi preso 2 anos depois de Peggy ter perdido a vida. Foram 2 anos de investigação para terem um motivo real para prendê-lo. Seria um caso circunstancial. As autoridades sabiam disso. Não tinha nada que colocava ele direto como o causador do crime. Porém, juntando tudo, a raiva que ele tinha dos adolescentes, do barulho, ele já tinha tido um laboratório de metanfetamina, ele sabia lidar com talho, ele tinha um caderno com várias informações com essa substância. Encontraram na garagem dele uma garrafinha com resquício de talho. Então tudo isso junto era coincidência demais para que ele não fosse
pelo menos acusado, né? No julgamento dele, apesar de ser um homem muito inteligente, ele não era alguém que conseguia a empatia das pessoas. Ele parecia ser um homem arrogante. Então, imaginem os jurados vendo ele. Ele até soltava uns sorrisos fora de hora e esses sorrisos assustavam as pessoas. Uma coisa que a defesa dele usou, além do fato, né, de ser tudo circunstancial, é que quem poderia ter feito aquilo ao invés dele poderia ter sido Diana. Poderia ter sido a esposa dele. Diane era quem tinha mestrado em química e não ele. Só que mesmo ele falando para não usarem isso, porque ele não queria expor a esposa, acabaram utilizando isso, só que o júri não acreditou. O júri definiu que George foi culpado de ter tirado a vida de Peggy e envenenado os outros membros da família. E aí agora, gente, eles tinham que definir se ele receberia a prisão perpétua ou se ele receberia a pena de morte. E aí ele recebeu a pena de morte. Claro que os advogados dele entraram com recursos, algumas vezes, todas elas foram negadas. Em 1997, alegaram que o analista do FBI, que analisou as garrafas de Coca-Cola, ele pode ter cometido um erro, só que aí depois falaram que não, que isso não aconteceu. E aí até hoje George está no corredor da morte. Ele escreve ainda para revistas, né? Ele escreve para uma revista, ele tem uma coluna semanal. A Flórida está passando por um momento que provavelmente logo logo vai abolir a pena de morte. Então possivelmente a pena de George automaticamente será mudada para a prisão perpétua sem direito a condicional. E se de repente George for inocente? Eu estava editando esse vídeo quando eu achei um artigo muito interessante, muito completo, falando que ele pode sim ser inocente. Quer dizer, não exatamente ele necessariamente é inocente, só que ele poderia ter sido inocentado durante o tribunal. Foram provas circunstanciais. A mãe de Travis, que também esteve no hospital, ficou internado durante um tempo, diz que tem certeza que ele é o culpado. Só que outras pessoas ainda acreditam que o verdadeiro culpado era o marido, pai. A defesa iria utilizar como ponto principal deixar uma dúvida sobre exatamente isso, que o culpado poderia ter sido o pai. Afinal, né, gente, marido, mulher, são sempre os principais suspeitos nesses casos. E juntando toda aquela carga emocional com a amante, com o fato de Peggy ter saído de casa, descobriram outras coisas também. O filho de Peggy chegou a falar para um policial que a mãe dele estava com medo de pai. Ela estava decidida a se divorciar, principalmente quando ela descobriu que ele fez um seguro de vida no nome dela, também no nome de Travis e no nome de Duane, que foram exatamente os filhos que ficaram hospitalizados também. A primeira equipe de detetives que consideravam o pai suspeito, eles foram substituídos e aí os outros detetives nunca seguiram essa linha de raciocínio. Todas as testemunhas que a defesa iria levar ao tribunal para realmente relatar que pai não tinha um bom relacionamento com Peggy, todas essas defesas elas foram cortadas. A promotoria conseguiu tirá-las, dizendo que tudo que elas fossem falar seria boato, e boato não é aceito no tribunal. Também o advogado de defesa errou feio, houve um mal-entendido entre ele e entre o juiz. Ele entendeu, quando o pai foi ao banco das testemunhas, que o juiz não deixaria ele fazer perguntas sobre o casamento. Só que o juiz depois disse que tinha autorizado. Então foi uma chance desperdiçada. Outra coisa, gente, que eu só descobri nesse artigo é que as pessoas não tinham sido envenenadas somente por tálio. Elas tinham sido envenenadas por arsênio. Lembrem que lá no começo, Peggy foi para o hospital e aí quando ela se sentiu melhor, ela foi para casa. Naquele momento foi descoberto que ela estava envenenada somente por arsênio. E aí depois houve tálio no organismo dela. Pode ser que não tinham feito os exames corretos para determinar tálio, porque tem que ser exames específicos, pode ser. Só que pode ser realmente que naquela época ela não tinha sido envenenada ainda. Outra coisa também nesse site relata o seguinte: durante o tempo que os garotos estavam internados, principalmente Travis, houve aumento de tálio no organismo. Significava o quê? Isso o advogado poderia ter usado no tribunal,
que possivelmente ele foi envenenado outras vezes durante a internação. E durante a internação dele no hospital, quem estava presente com ele era o pai dele. Não era George, o vizinho. Então não poderia ter sido George. Apesar que, se eu pegar o artigo do livro da Dark Side, a gente sabe lá que o organismo, ele reabsorve talho. Então pode ser realmente que a pessoa não tenha sido envenenada outras vezes. Pode ser realmente que o próprio organismo reabsorveu e aí aumentou aquela quantidade. Só que, concordam comigo que isso era importante para gerar a dúvida no tribunal? Isso era totalmente importante. Também, testemunhas poderiam falar que no momento que Peg estava no hospital, em coma, pai estava morando com uma mulher, estava morando com aquela amante dele. Isso nunca foi dito. Teve um momento também no hospital que Travis acordou gritando, dizendo que pai estava tentando matá-lo, pedindo para ele sair do quarto, falando: tirem ele daqui, ele vai tentar me matar de novo. Isso poderia ter sido relatado no julgamento. Só que, claro, a gente também tem que levar em consideração que a pessoa que está envenenada por talho, ela também tem como sintomas alucinações. Só que, mais uma vez eu falo, isso realmente daria para colocar a dúvida nos jurados. Para algumas pessoas também, pai disse que tinha se arrependido de se casar com Peg, só que sair agora do casamento ia causar um custo financeiro alto. E lembrem daquela detetive que se fez de amiga de George, certo? Susan. Ela escreve no livro dela o seguinte: os detetives têm certeza que George é o culpado, só que falta provas para acusá-lo. E aí não é estranho que eles conseguem essa prova na casa dele quando Susan aluga a casa? Vocês imaginem que um cara tão inteligente, ele realmente se mudaria e deixaria a prova do crime ali? Primeira coisa que ele iria fazer era jogar aquela garrafa fora. Só que encontraram aquela garrafa. Lembrem, 100 digitais dele. Ficou bem claro no julgamento que sem a garrafa de talho encontrada na garagem, não haveria caso, não haveria julgamento. Poderia inclusive ter sido plantado pela polícia ou poderia ter sido plantado por pai, já que pai era vizinho e facilmente poderia entrar na casa dele. Pai Carr nasceu dia 18 de novembro de 1943 e morreu dia 25 de julho de 2020. No momento da sua morte, ele estava casado com uma mulher chamada Mary Lou e o casamento durava 25 anos. Então é isso, gente. Temos aí um culpado preso, condenado, ou temos um homem inocente, porque ele sempre manteve a inocência dele. Então é isso aí, gente. Esse foi o caso de hoje. Muito obrigada por ter assistido aqui até o final. É um caso, assim, totalmente diferente do que a gente costuma trazer, né? Então, muito obrigada pela presença de vocês e a gente se vê no próximo caso, tá bom? Beijinhos.